Olá meus amigos, Shalom, tudo bem? Estava mais uma vez meditando acerca desse livro aqui, com os corações cheios de amor, uma lição de um rabino chamado Matisyahu Salomon, e ele fala sobre a educação dos filhos. E eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre a parte da honra aos pais. Eu achei muito interessante, e isso é válido para todos nós que temos filhos pequenos e para aqueles que almejam se casar ou que já são casados, mas que planejam ter filhos no futuro. O que a Torá nos diz em Levítico capítulo 19, versículo 3? Cada um respeitará a sua mãe e ao seu pai. A gente sabe que em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, também está relacionado com isso, honrar pai e mãe. Esse é um mandamento, é o primeiro mandamento com promessa, como sempre é dito. E isso é importante para a gente meditar. Mas de onde vem ou como caminha, como deve caminhar, como a gente deve ensinar os nossos filhos a honrarem de fato aos pais, né? Porque uma coisa é você dizer, cada um deve honrar o seu pai e a sua mãe, obrigá-los a honrar pai e mãe, mas eles não sabem sequer o que é honra. As crianças não sabem. Não adianta a gente ensinar ou exigir deles honra, obediência, se eles não sabem o que é honrar. Então, o rabino Matisyahu nos diz assim, nesse livro aqui de novo, com os corações cheios de amor. Na página 76, ele fala sobre a harmonia no lar, e ele nos diz: então, como ensinar nossos filhos a ter kavod por seus pais? Kavod é a palavra hebraica para honra. Não podemos simplesmente sentar com eles e ler o versículo na Torá e dizer-lhes que devem obedecer a esse mandamento. Não basta simplesmente estabelecer a lei para eles. Ensinar as crianças a honrar os pais é um ato muito importante de renur, de educar. Há um processo que deve ser seguido, passos que os pais devem tomar. Que passos são esses? Como fazer para educar os nossos filhos? Tudo começa com Shalom Bait, harmonia no lar, entre marido e esposa. Não pode haver uma honra maior, mais adequada para os pais, se não houver Shalom Bait. Quando uma criança vê um belo relacionamento entre seus pais, quando vê o amor entre eles, quando vê como eles chegam a uma solução, quando são confrontados com problemas e questões, quando vê como conversam um com o outro, com bondade e respeito, quando este é o exemplo que está diante dela, ela então irá naturalmente respeitar os seus pais também. Mas, se ela vê discórdia, se vê ressentimento e antipatia, se vê brigas, se vê que seus pais não falam um com o outro com respeito e talvez não falem bem um do outro, então como esperar que ela tenha honra? Como esperar que ela respeite seus pais quando eles próprios não se respeitam e honram um ao outro? Isso tem se repetido muitas vezes e a gente tem presenciado muitas vezes isso durante essa jornada de liderança para ensinar as pessoas. Muitas vezes os pais querem impor uma educação aos filhos que eles mesmos não têm. Querem impor que os filhos os respeitem quando eles mesmos não demonstram respeito pelo próprio cônjuge. Como a gente pode ensinar os nossos filhos a honra? Honrando aquele que está ao nosso lado, ou aquela que está ao nosso lado. Na Brit Hadashah existe um versículo que fala que o marido deve dar honra à mulher como vaso mais frágil. Em outros textos fala também que a esposa deve respeitar o marido. Então, a melhor maneira de você educar o seu filho, criança, é respeitando o seu cônjuge, tendo Shalom Bait, uma paz, uma harmonia dentro de casa. Isso é fundamental. Sem Shalom Bait, os próprios alicerces da casa estão abalados e destruídos. Sem Shalom Bait, não pode haver kavod pelos pais. E sem kavod, não pode haver qualquer renur. Então, tudo começa com Shalom Bait. Respeite o seu cônjuge. Respeite a sua esposa. Honre a ela como vaso mais frágil. Respeite o seu marido. Respeite a autoridade dele. Quando tiverem alguma discussão, aprendam a respeitar a opinião um do outro, respeitar o posicionamento um do outro. Isso é fundamental para que quando os nossos filhos vierem
quando eles crescerem, eles possam viver num lar em harmonia. Sem Shalom Bait, não pode haver kavod pelos pais. Ou seja, se o lar não tem harmonia, você não pode exigir isso dos seus filhos pequenos. Porque eles não vão entender o que é kavod, o que é honrar aos pais. Sem Shalom Bait, não há kavod. E sem kavod, não há renur, não há educação. Por isso hoje a gente presencia, infelizmente, lares com pessoas mal educadas, com crianças, jovens, adolescentes mal educados pelos seus pais. Porque se você for olhar para o relacionamento marido e mulher, não há a honra devida. Sem Shalom Bait, não há honra aos pais. Que essa lição possa ficar na minha mente e na sua mente, antes de nós exigirmos dos nossos filhos, nós mesmos praticarmos a honra para com o nosso cônjuge, tá bom? Fica a dica de hoje, esse livro é muito relevante, muito interessante. Se você quiser aprender a educar os seus filhos, busque na Torá e busque mudar a sua personalidade, porque quando nós mudamos para o bem, nossos filhos seguirão o mesmo caminho. Deus te abençoe, shalom e até a próxima. Tchau!